falar a respeito aqui de saneamento básico rural, né, que é um problema de país, não é um problema da região. A gente pode dizer que falta de saneamento básico, se tem uma coisa que é democrática nesse país, é falta de saneamento rural. Tá? Então, a gente tem que, ou seja, uma situação que a gente tem que procurar trabalhar de maneira que isso seja resolvido. Eu vou apresentar algumas tecnologias que a gente trabalha, não significa que elas sejam as únicas que devam ser trabalhadas. Né? A gente estava até conversando agora de pouco, que a solução é a melhor solução é aquela que melhor se adeque à realidade, ao modo de vida do produtor rural, aquele que mora na rural. Então não adianta, né? Então é sempre importante ter alternativas, mostrar um leque de alternativas, e aí ele decide, reconhecendo vantagens e desvantagens de cada sistema que possa ser adotado, tá bom? Então vamos lá, por favor. Então uma coisa que essa é uma apresentação que eu fiz muito mais para público, para agricultor do que propriamente para o leque aqui, né, que eu imaginava que teria mais agricultores também. Então é uma apresentação mais geral, tá bom? Então Edson, até me desculpe, viu, se estiver faltando algum número aí que você gostaria de ver, mas que é uma apresentação mais geral. Com relação à poluição, uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente às vezes olha a poluição como sendo uma chaminé, um tubo de esgoto, jogando o esgoto diretamente no rio, o que é mesmo, né? Mas às vezes a gente se esquece, né, que ações individuais também geram poluição. A gente pega esse caso aqui, por exemplo, em São Paulo, 10 milhões de habitantes, todo mundo resolveu jogar um saquinho de Alma Chips aqui, não tem nada contra Alma Chips, mas um saquinho de salgadinho na rua todo dia, imagina onde a gente vai chegar. Da mesma forma, a gente está falando de uma população de 29 milhões de pessoas que moram atualmente na área rural brasileira. Né? E falta de saneamento, no início a gente pode falar, não, é uma casa aqui, outra lá, isso não faz diferença. No conjunto faz diferença sim. E essa é uma realidade que a gente tem que resolver. Outra coisa também que eu sempre costumo falar, isso eu falo muito para agricultor, né? Existe essa frase que eu acho que todo mundo já ouviu ela alguma vez, que é de conhecimento de todos. Água é fonte de vida. Isso é verdade, né? Até certo ponto. Essa frase está incompleta, né? Porque a frase correta é água limpa, água boa, água de qualidade é fonte de vida. Tá? Porque a água contaminada, ela é fonte de uma série de doenças. Tá? Então, aquela história, falar que, e assim, não adianta achar que por ser uma água... Simplesmente para fazer funcionar o sistema de saneamento. A gente tem que pensar que o sistema de saneamento básico, para a maioria das pessoas, não é algo óbvio. Para a maioria das pessoas que moram na área rural, não é algo óbvio. É algo assim, não, eu já fui criado assim. Para muita gente ter uma criança com uma barriguinha de inverno, é algo natural. Não, sempre foi assim, está tudo certo. E a gente sabe que isso compromete o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento físico da criança, a gente sabe tudo isso. Né? Só que muitas pessoas não têm. Então não adianta a gente pensar num sistema que seja um sistema muito complicado do ponto de vista de manuseio, ou muito complicado do ponto de vista de insumos que vão ser utilizados. Porque tudo isso vai jogar contra a adoção do sistema depois lá na frente. Tá? Geralmente a gente trabalha com sistemas biológicos, exceto o curador, que eu vou mostrar para vocês, que também são sistemas que funcionam bem, né, dentro de um regime relativamente constante, que é o caso do esgoto gerado numa residência. Outra coisa também, no caso do jardim filtrante, para minha alegria, né, fiquei sabendo também que vocês já fizeram uma pequena oficina de jardim filtrante, que a gente também trabalha, né, que tem uma questão também que eu falei, de mudança um pouquinho da visão das pessoas com relação ao esgoto. Ninguém vive sem gerar esgoto. Tá? Ninguém vive sem resíduo. Aquela conversa que às vezes a gente ouve, agora parou um pouquinho, mas mesmo algum tempo atrás, então tinha empresa X que tinha um programa resíduo zero. Né? Isso eu vi várias vezes, né? Não existe resíduo zero. Né? A questão do resíduo sempre vai ter resíduo, sempre. Aquela história, você pode falar assim, não, minha empresa não gera resíduo, porque todo o papel é reciclado. Não, mas não gera esgoto. Não? Na tua empresa não tem banheiro? Ah, tem. Então, cara, gera resíduo. Então vamos supor, não, então eu vou colocar mais banheiro nenhum lá na minha empresa, porque daí vamos ter resíduo zero. Não, então quer dizer, mas as pessoas estão respirando, estão soltando CO2, gás carbônico. Gás carbônico não é um gás de efeito de estufa? Né? Então, peraí, então também tem resíduo. Ah, não, então ninguém respira mais na minha empresa. Né? Então não adianta, não existe isso.
A questão é, sempre, quando a gente vai trabalhar, é minimizar. E aí sim, é conhecimento para você saber trabalhar da melhor forma e minimize o impacto que está sendo gerado por uma dada atividade. E a atividade agrícola a gente sabe que gera bastante impacto, sim. Tá? Outra coisa que a gente trabalha muito é essa questão de reciclagem. Isso é muito importante. Trabalhar, minimizar, no caso da fossa biodigestora, a gente recomenda o uso de fertilizantes, do líquido tratado como fertilizante no solo, tem recomendação, tem restrição, mas a gente recomenda isso. Por quê? Porque para o agricultor isso é muito importante, porque minimiza a necessidade de insumos comerciais, né, para a produção agrícola, e também, né, como são sistemas que foram trabalhados microbiologicamente, né, quando cai lá no solo, né, são nutrientes solúveis, acaba sendo absorvido muito rapidamente pela planta também. Então também tem um efeito bastante. Não precisa. Não, esse daí só abre e o outro tira do dedo. Então, o que é o clorador? Né? Então, é um sistema simples para clorar a água que vai ser utilizada na residência, ou seja, água de abastecimento, não é? Aqui eu não estou falando de esgoto ainda. Toda a água utilizada na residência vai ser utilizada, vai ser clorada, né? O sistema permite isso, desde que tenha uma caixa d'água na residência, né? E o material, você pode ver, ó, todo o material pode ser comprado numa loja de material de construção. Isso é, tá? Custo bastante baixo, R$50 mais ou menos. Tá? Então, como eu falei, essa é a criança, pode mudar. E onde que a gente instala esse sistema? Eu imagino que a gente tenha captação de água, seja uma mina, seja um poço, onde for, tem que ser água de qualidade, do ponto de vista, tem que ser uma água clara, né? Tem que ser uma água límpida, não se clora água com turbidez alta, ou seja, uma água marrom ou com cor, tá? Que não pode, porque com alta turbidez, o cloro pode ser absorvido pela parte mineral que está lá, né, suspensa na água. E, no caso, se tiver cor, principalmente aquela cor amarronzada, matéria orgânica, o cloro pode reagir com a matéria orgânica e gerar também alguns produtos tóxicos. Então, a água tem que ser uma água límpida, tá bom? Bom, mas aí, como é que se faz? Então, a gente monta um cloradorzinho entre a captação e a caixa d'água. Como é que se faz isso? Praticamente durante todo o dia, né? Praticamente durante todo o dia, o sistema ele vai ter essa configuração aqui. Esse registro aberto, esse registro fechado e essa torneirinha aqui fechada. Então, basicamente, se tiver uma bombinha, um relézinho lá em cima, né? Mas se for um sistema de abastecimento contínuo, né? Então, vem, liga a bomba, a água vai passar e vai lá para o reservatório lá em cima. Mas, no começo da manhã, primeira ação do dia, o que a gente faz? Né? Fecha a captação, né? Fecha essa válvula aqui para fechar a captação de água. Se tiver uma bomba, desliga a bomba. Abre essa torneirinha aqui, que é para esgotar essa água que está aqui na tubulação somente, não é de esgotar a água da caixa não, só a água que está na tubulação. Esgotou a água, fecha, aí abre essa válvulazinha aqui. O que a gente tem? É um funilzinho no meio da rede. Tá? Então, o que acontece? A gente pega uma colherzinha de café, é colher de café, não é de sopa, não é de chá, não é colher de, sei lá, de panela, tá? Uma colherzinha de café. Isso daqui. Dá mais ou menos 1,5 gramas de hipoclorito de cálcio. De hipoclorito de cálcio, que é um cloro de piscina, um tipo de cloro de piscina que a gente encontra. Opa, desculpa. É um cloro granulado, né? Hipoclorito de cálcio não é qualquer cloro de piscina. Tem um outro que a gente chama de dicloro, tricloro, que é um cloro, um isocianato de cloro, que às vezes tem alguns algecidos juntos, esse a gente não recomenda. O hipoclorito de cálcio tem só hipoclorito, tá? Então a gente utiliza um pouquinho de hipoclorito de cálcio, né? Uma colherzinha dessa daqui, joga aqui dentro, dá uma enxaguadinha, fecha, né? E aí abre a captação. Se tiver uma bomba, liga a bomba, né? O cloro que vai estar inicialmente aqui, na hora que você ligar a bomba, ou abrir a captação de vez, né? Se tiver pressão, a pressão da água vai chegar e levar o cloro lá para cima. Né? 30 minutos depois, a água do sistema vai estar clorada. Toda essa água que teve aqui dentro
esse reservatório vai estar clorado. Essa quantidade que eu falei para você, uma colherzinha, é suficiente para 1000 litros de água. Tá? Então, quer dizer, se for um sistema, se a família ela tem um reservatório de 1000 litros, ela enche a caixa todo dia, toda vez que no começo da manhã, enche a caixa e clora. Tá bom? Passa aqui, pessoal. E no restante do dia? Que a água está continuando, o pessoal está Então, usando. a gente já mediu que existem existem duas características que a gente vê na área rural. Uma delas é assim, o pessoal enche a caixa, deixa a caixa, na hora que esvaziar, enche de novo. Tá? Então aí toda vez que for encher a caixa, clora. Né? E existe outro caso que é com relezinho. Tem um relezinho aqui na boia ligado a uma bomba. Né? Que deve ser esse caso que você está se referindo. A gente já fez testes também com essa situação. No começo do dia, a concentração de cloro ela fica em torno de 1,5 a 2 miligramas de cloro ativo, ppm, né, de cloro ativo por litro. No finalzinho, conforme vai entrando água nova, vai diluindo. O cloro também vai perdendo um pouco da eficiência, né, o hipoclorito. Quando chega no final do dia, eu já medi 10 horas da noite, ele chega em torno de 0,3, então, é nesse aspecto que eu conduzo. Vamos lá. Com relação à parte de esgotamento sanitário, então a gente trabalha com duas tecnologias. Uma é a fossa séptica biodigestora e outra é o jardim filtrante. A fossa séptica biodigestora ela é um biodigestor anaeróbio que trata o esgoto do vaso sanitário, o que a gente chama tecnicamente de água negra. E o restante do esgoto da casa, a gente joga para o jardim filtrante, que é uma banda bioquímica de oxigênio, BBO. Né? Que é assim, se você jogar aquilo lá diretamente no rio, vai multiplicar um monte de bactéria e vai retirar o oxigênio lá daquele rio. Então, essas características são muito interessantes, né? Matéria orgânica, né? A matéria orgânica está vindo, né? É muito interessante para a formação de um biodigestor. Então, funciona, quando a gente monta um biodigestorzinho, funciona super bem. Só que biodigestor não gosta de sabão, não gosta de detergente, detesta isso daí. Então a gente não pode jogar água cinza, né, água de pia, de chuveiro, que também que é uma água muito diluída. Se você jogar no sistema biodigestor, ele vai sofrer, vai ser um sistema muito complicado. Então por isso que a gente separa as águas. Tá? Vamos lá. Pois bem, então o que é a tal da fossa séptica biodigestor? Basicamente, pode explicar, são 3 tanques, né? Então, o sistema básico, né, que é funcionado com uma residência com até 5 moradores, se for mais moradores, se tiver mais gente morando, o sistema tem que ser redimensionado proporcionalmente. Tá? Mas, onde você tem duas primeiras caixas, né, são o tanque que a gente chama de fermentação, módulos de fermentação, e a última caixa é um módulo de armazenamento do líquido tratado para ser utilizado depois como fertilizante agrícola. Então é ligado diretamente ao vaso sanitário. Esses tanques, eles geralmente, a gente recomenda que sejam feitos com caixas d'água. Né? A caixa d'água ela foi feita para armazenar líquidos, então quer dizer, a questão de estanqueidade, de vazamento, a gente sabe que isso vai ter. Pode também trabalhar, a gente trabalha não é com qualquer caixa d'água, essas caixas, infelizmente, essas caixas de plástico, de polietileno, que são essas caixas mais comuns que a gente encontra, elas não servem, porque elas são muito frágeis, assim, então, como as caixas elas ficam semi-enterradas, a própria pressão que o solo faz de fora para dentro acaba deformando todo o sistema e a gente não consegue fechar depois a caixa. Isso é o problema, porque é um sistema anaeróbio, portanto é um sistema que funciona sem oxigênio lá dentro. Então essas caixas têm que estar fechadinhas. Tá? Então, se essas caixas estiverem muito deformadas, entra muito ar e aí causa problema. Pois bem, o esgoto ele vai para essa primeira caixa, ele vai fermentando, conforme vai entrando. Essas 2 primeiras caixas elas sempre vão estar cheias. Né? Então o que acontece? Conforme vai entrando esgoto novo, vai empurrando o mais antigo para a caixa seguinte, que continua fermentando, né? Até que chega uma hora, vai fermentando até que chega uma hora, puxa para a terceira caixa. Quando chega nessa terceira caixa, o líquido ele tem características que a gente pode aplicá-lo no solo como fertilizante. Então, o que acontece? Então não tem bomba, não tem nada de bomba, não tem bombeamento. É simplesmente entre o tempo médio, que a gente chama tempo de detenção hidráulica, né? Entre o esgoto entrar na primeira caixa e sair aqui na terceira, ou seja, na parte da fermentação, é mínimo de 20 dias, que é um tempo suficiente
para a gente fazer uma redução bastante considerável da parte de coliformes, principalmente. Antes esse sistema, para ele funcionar melhor, ele tem um segredo, né? Que é um segredo que eu conto para todo mundo, portanto, não é um segredo. A gente inocula o sistema. A gente coloca, uma vez por mês, através de uma válvula de retenção, antes da primeira caixa, a gente coloca uma esterco bovino fresco. 5 litros de esterco bovino fresco misturado com 5 litros de água. Então, antes que alguém chegue para mim e fale assim, não, isso eu não estou entendendo. Que história é essa de você falar que você vai usar cocô de vaca para tratar cocô de gente? Né? Que história é essa? Bom, a questão é a seguinte, que não é o cocô da vaca especificamente que faz o tratamento. Junto com as fezes do bovino, vem uma série de micro-organismos. Do que um ruminante, como a vaca, né, como o bovino, se alimenta? Capim. Capim. E por que a gente não pode sair comendo capim? Tem tanto capim, né? Por que a gente não pode sair comendo capim? Porque nós não absorvemos, nosso sistema digestivo não consegue quebrar o capim, que basicamente é fibra. Todo médico fala para as moças, também para os rapazes, o rapaz não está nem aí, né? Mas fala assim para as moças, comam fibras. Comam fibras. Por que o médico fala isso, né? Porque a fibra que a gente ingere, mais ou menos do jeito que ela entra, ela sai. Né? Então ela vai para o nosso estômago, a sistema contínuo, não acumula lodo. A taxa de remoção de sólidos é muito alta. A gente tem sistemas funcionando há 12 anos, ininterruptamente. Por quê? Como eu falei, esse sistema ele gera pouco lodo, ele gera pouco. Ele é um sistema anaeróbico, que é uma característica também dos sistemas anaeróbicos. Mas a inoculação desse resíduo animal, desses micro-organismos animais, o pouco lodo que gera numa caixa, ele é sugado para a caixa seguinte, continua sendo trabalhado, joga para a última caixa. Quando chega na última caixa, quando a gente vai colocar no solo, quando vai bombear, ele está suspenso, o líquido tem uma cor, ele vai embora junto com a bomba. Então a gente não tem acúmulo de lodo dentro desse sistema, que é também uma das razões da gente ter que inocular periodicamente. Tá? Uma vez por mês tem que colocar esse bovino fresco nele. E justamente porque o lodo ele uma ordenha, que o cara consiga saber mais ou menos quando foi defecado. Fala. Nesse período de retenção, após 20 dias, questão de odor? Não tem. Nada? Nada. A gente tem sistemas montados, que é também uma das características, que é também um plus que esses bichinhos que vêm de ser que o bovino fazem, por incrível que pareça. Eu não saberia dizer qual que é a bactéria, nunca fui atrás disso. No inverno absorve um pouco mais de energia solar. Tá? Olha, por favor. Não, essas caixas que são enterradas para 5 pessoas, qual o tamanho dela? 1000 litros. 1000 litros também? Cada uma é 1000, a de baixo. São caixas de 1000 litros. Tá? Se caso tem mais gente morando, a gente fala, né, que são 2,5 pessoas para cada caixa. A conta que a gente faz mais ou menos, tá? Caixa de fermentação. Então se forem 10... Então você, se tiver 6 ou 7 pessoas, você trabalha com 3 caixas de 1000 litros. Se for 8, 9, 10 pessoas morando numa residência, você pode trabalhar com 4 caixas de fermentação de 1000 litros, ou você pode trabalhar com 2 caixas de 2000 litros. O que importa é o volume. Tá? Mas isso também tem um limite. A gente fala que esse é um sistema individual, não é um sistema que foi pensado por uma comunidade. Tá? Então, não, vamos construir sistemas com 10, com 50 mil litros na fossa séptica digestora. Não é esse o conceito. Aí tem que trabalhar com sistemas coletivos. Esse é um sistema individual. Vamos respeitar. Tem um limite de número de pessoas? A gente já testou até com 25 pessoas, caixas de 5 mil litros. Funciona bem. Mas é o que eu falo. Chega um momento que você fala, não vale a pena, para com isso. 5 mil litros para você enterrar no chão ali é grande, né? Eu acho que assim, é o que eu falei para você, eu acho que a gente tem, quando começa a ter um sistema muito grande, por exemplo, a gente já instalou numa fazenda, numa colônia, eram quatro casas, e montamos uma fossa digestora com caixas de 5 mil litros. Só funciona porque tem o administrador que incumbiu o Zé lá, o Zé que vai cuidar da fossa. O grande problema de sistemas coletivos, assim, mesmo que sejam pequenos, é o famoso cachorro que tem 2 donos e morre de fome. Entendeu? Não, você cuida, não, é o Zé que vai cuidar, não é o Manuel, não é a Maria, não, e no final